Vamos agora falar sobre o assunto da semana, né? Que é o assassinato do influenciador de direita, conservador, cristão, Charlie Kirk, durante um evento numa universidade em Utah, nos Estados Unidos. O assassinato do Kirk aconteceu de maneira muito surpreendente, como vocês puderam observar, né? Se não puderam observar, vão procurar o vídeo. Eu vou colocar aqui na descrição algumas referências, algumas dicas de leitura sobre o tema, mas eu não vou ficar botando o vídeo aqui na tela porque eu não quero correr o risco de desmonetizar, né? Então, foi um momento, né, bastante surpreendente por conta do tiro mesmo, né? Uma imagem muito chocante. E ele foi assassinado durante um evento aberto de debate, em que ele se tornou bastante famoso por fazer e divulgar na internet, né? O momento que ele fica sentadinho ali na banquetinha dele. Aí a galera vai no microfone falar alguma coisa e ele vai e contrapõe, gera corte, enfim, né? Toda essa parada. E aí o que acontece é que o assassinato do Charlie Kirk começou a gerar uma comoção muito grande por parte de alguns membros da direita, né? Então a gente viu alguns tweets do Nicolas Ferreira, a gente viu algumas movimentações por parte do MBL, a gente viu votos de solidariedade de muitas lideranças da direita referente a um cara que aparentemente, né, para o grande público, né, brasileiro até esse momento era um desconhecido, né? Era alguém ali que poderia nos Estados Unidos ter essa projeção, mas aqui no Brasil um cara não tão famoso, né, não tão da ordem do dia assim. E muitas dessas postagens do Nicolas, do Tarcísio, do MBL estão fazendo um tipo de denúncia, né, um tipo de apelo relacionado à violência política cometida contra o Charlie Kirk. Então, o argumento principal dessa galera nesses últimos dias foi atrelar o assassinato do Charlie Kirk a uma perseguição sobre as suas opiniões políticas, né? Então, eles estão alegando isso principalmente pelo fato de que, no último período, o Charlie Kirk se tornou, talvez mundialmente conhecido, como um cara que participava de muitos debates, que participava de muitas dessas dinâmicas, mas aqui é importante dizer que ele não ficou famoso por isso, tá? Isso deu um turbo boost, speed racer, no conhecimento público do Charlie Kirk, mas não foi isso que tornou o Charlie Kirk famoso, tá? Não foi isso que tornou o Charlie Kirk famoso. A gente já vai falar sobre o que tornou ele famoso. Só que o que acontece é o seguinte, essa participação em debate começou a colocar ele muito frontalmente contra muitas pessoas que tinham o discurso progressista ou o discurso mais à esquerda. Eu não vou dizer discurso comunista, porque nesses debates a gente vê uma certa flutuação ideológica bastante marcada, né? O que dá pra gente dizer é que ele se envolvia em debates com, no mínimo, pessoas liberais de esquerda. E hoje, esse liberalismo de esquerda, né, esse progressismo, é a ideologia de esquerda dominante no cenário nos Estados Unidos e aqui no Brasil foi dominante até um último período, porque eu acho que hoje o discurso comunista, né, o discurso do socialismo-comunismo tem ganhado um outro tipo de projeção e um outro tipo de significado político, né, no seu peso, no que diz respeito ao seu peso. Tipo, eu acho que cada vez, ainda de maneira muito pequena, muito acuada, mas, enfim, uma construção constante, hoje a gente tem muito mais trabalhadores que se vinculam ao discurso comunista do que, de fato, se vinculam a esse discurso progressista, né? Então, acho que nesse cenário, né, nesse sentido, o comunismo vem se tornando algo mais presente e mais pulsante na sociedade brasileira, nos Estados Unidos, de uma certa maneira também, mas ainda acho que a hegemonia liberal por lá ainda é bem considerável. Então, o que acontece é que essas postagens, né, essas declarações de Nicolas, Tarcísio, blá, 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 são declarações fazendo um alerta com relação aos extremistas de esquerda, já que são eles que, criticando o Charlie Kirk há tanto tempo, foram automaticamente os responsáveis pela deflagração, né, pelo estouro dessa violência política. Então, eles estão depositando esse tipo de resposta, esse tipo de perspectiva
nas pessoas que eles dizem ser, né? Tanto que eles nunca usaram esse termo e agora começaram a usar extrema esquerda, né? Para poder tentar fazer essa contraposição às ideias de extrema direita do Charlie Kirk. E aí, muitas dessas galeras têm falado, bom, Charlie Kirk, então, foi morto por conta de uma opinião, né? Ele foi morto por conta de uma visão de mundo determinada que ele tem. Ele foi morto por conta das suas opiniões. Mas a questão é, vamos lá, quais eram as opiniões de Charlie Kirk? Essa é a questão. Essa é a questão. Quais eram, né? Quais eram as opiniões de Charlie Kirk? E é aí que a gente entra numa questão importante, que é entender e fazer uma análise política sobre o que significava essa figura, esse personagem, e qual era o papel dele na política conservadora, na alt-right dos Estados Unidos. Porque é assim que a gente consegue fazer uma análise, e uma análise para além só de dizer que ele era um facho, né? De que ele era um nazistinha, de que ele era um fascistinha de extrema-direita. Ele era. Mas a questão é, o que isso significa para além do termo? Beleza? É sobre isso que a gente vai falar, tá? É sobre isso, certo? Então, a primeira coisa, para a gente poder abrir aqui os trabalhos, a primeira coisa é pensar o seguinte: quem era Charlie Kirk? Né? Quem era Charlie Kirk? O Charlie Kirk, gente, ele não é um doidinho de internet que ficou famoso porque viralizou corte no TikTok ou no Instagram. Ele não é um cara que ficou famoso assim. Charlie Kirk é um cara que nasceu em 93 e ele era envolvido com política pelo menos desde 2011, quando ele participou de um evento de políticos conservadores dos Estados Unidos, conhecido como Tea Party. Tea Party. Tem até um nome específico, não sei se é Tea Party Conservative. Deixa eu dar uma olhada aqui, só para eu confirmar. Movimento Tea Party, tá? Movimento Tea Party, movimento Festa do Chá, né? Movimento Festa do Chá. Para você aí que não sabe, a Festa do Chá, a Tea Party, o nome desse movimento, faz referência a um momento na Revolução dos Estados Unidos, na Guerra de Independência dos Estados Unidos, que seja, de quando os americanos, os colonos, né, pegaram carregamentos de chá inglês e jogaram no mar, numa afronta contra as políticas de taxação da Inglaterra, tá? Então um movimento que faz uma rememoração, que faz uma referência a essa coisa muito antiga da história dos Estados Unidos, né? Isso aqui é importante, presta atenção. Esse movimento, do qual Charlie Kirk participou de algumas apresentações, de algumas palestras, é um movimento que nasceu dentro do Partido Republicano. E um movimento que contou com muito apoio de empresários bastante famosos nos Estados Unidos. Empresários de grande patente, de grande notoriedade. E o Charlie Kirk, ele começou a se aproximar dessa galera, principalmente pautado por um discurso ligado a ideias da direita econômica. Então, um cara que falava muito sobre fiscalismo, um cara que falava muito sobre o Estado ser muito inchado, um cara que falava muito sobre desenvolvimento humano, né, nessa ideia de capital humano, tudo isso. E ele começou a ficar famoso, Charlie Kirk começou a ficar famoso porque o bicho falava bem pra porra. Entendeu? O bicho falava bem pra cacete, falava bem demais. E ele buscou se aproximar cada vez mais do Trump, da liderança do Trump, e começou a construir essa movimentação. Foi entre o Tea Party e a primeira eleição do Trump que o Charlie Kirk, que é esse cara, começou a fazer uma organização política da agitação da sua ideologia. Então ele começou a organizar instrumentos e ferramentas para expandir, para aumentar o alcance da opinião conservadora dele, que era essa opinião que era muito ligada a uma ideia de liberalismo econômico de livre mercado,
uma ideia de que o Estado ajuda demais, e tudo isso sempre flertando com essas ideias do que a gente convencionou chamar de nacionalismo branco dos Estados Unidos, ou essas ideias mais WASP, né? White Anglo-Saxon Protestant, branco anglo-saxão protestante, que é uma sigla que é utilizada para se referenciar a esses chamados primeiros habitantes dos Estados Unidos, né? Aqueles que são os colonizadores, aqueles que são os que construíram a América, né? Um tipo de ideologia que é muito presente também no MAGA, do Make America Great Again. Então, o Charlie Kirk, nesse cenário, vai criar uma organização. Aí que tá. Charlie Kirk vai criar uma organização chamada Turning Point USA. Turning Point, em tradução literal, é uma organização conhecida como ponto de virada. Ponto de virada. Né? Ponto de não retorno. E essa organização vai ser fundada pelo Charlie Kirk e junto com outro empresário, que agora eu esqueci o nome, que eu não anotei aqui, mas com outro empresário que morreu de Covid em 2020 e que ajudou a alavancar esse movimento. Então, o Turning Point USA é um movimento muito ligado à movimentação das bases juvenis dos conservadores dos Estados Unidos. Então, o Turning Point tornou uma organização que ia abrindo espaço nas escolas, universidades, centros comunitários, etc, 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 para fazer eventos de jovens conservadores. E aqui um adendo importante. Desde o assassinato do Charlie Kirk, a Turning Point Estados Unidos já teve mais de 32 mil novos processos de solicitação para a abertura dessas organizações em diversos campos dos Estados Unidos. Atualmente, a Turning Point Estados Unidos controla 900 desses pontos em faculdades, em colleges, 1.200 em high schools, escolas de ensino médio, e outras organizações de instituições, que dá por volta de 3.500 unidades trabalhando com essa questão do debate conservador, com essa questão do debate da direita dos Estados Unidos circulando com mais velocidade. Então, desde o dia da morte do Kirk, já foram pedidos 32 mil novas unidades, o que demonstra que a morte dele, né, esse evento, esse acontecimento, está levando, né, a geração de uma nova ofensiva dessa organização, desse interesse, e que vai acabar naturalmente promovendo também o avanço dessas ideias no senso comum dos Estados Unidos, num movimento que, como a gente pode ver, né, e como a gente vai poder ver também ao longo do vídeo que você está assistindo agora, vai ser fundamental para o andamento desse objetivo da direita americana, que é a criação e o fortalecimento dessa ideia de guerra cultural. Mas você vai descobrir isso daqui a pouquinho, certo? Volta para o vídeo. Então, o que acontece é que a Turning Point é uma organização, né, uma associação empresarial, criada pelo Charlie Kirk junto com outro empresário, para poder fazer a divulgação dessas ideias conservadoras. Certo? Dessas ideias conservadoras que ganharam essa projeção muito grande. E quais são essas ideias conservadoras? E esse é outro ponto importante. O Charlie Kirk, mais uma vez, reforçando, ele não era um doidinho. Ele era militante de um movimento político organizado nos Estados Unidos, que tem uma projeção muito grande, que tem uma representação muito grande, que ganharam muita força com a ascensão do Trump, que são movimentos de caráter cristão conservador, com uma certa visão do cristianismo, com uma certa perspectiva do cristianismo, se utilizando dessa ideia de que o conservadorismo cristão e esses valores da família são o bem, e tudo aquilo que é contrário a esses valores, ou que faz a crítica a essas questões, são valores que querem destruir a família, que querem destruir a sociedade, que querem destruir a ordem normal das coisas. E aqui você pode colocar liberais de esquerda, comunistas, anarquistas, socialistas, qualquer coisa que seja nessa direção. Então, esse movimento que foi criado pelo Kirk nesse sentido tem esse impacto muito grande. Essa ideia, né, é uma ideia que não é novidade, esse é outro ponto fundamental. O Charlie Kirk não era defensor de uma ideia que nasceu com ele, né?
essa ideia do nacionalismo branco, essa ideia de uma ideologia WASP, ela é presente nos Estados Unidos, principalmente desde o fim da Guerra de Secessão, lá em 1865. Entre 1860 e 1865, houve uma guerra nos Estados Unidos, a chamada Guerra de Secessão, a Guerra Civil dos Estados Unidos, que foi entre os estados da União, que eram os estados do norte dos Estados Unidos, basicamente alguns estados do centro e alguns estados do norte, e os estados do sul, que eram os estados que queriam se separar dos Estados Unidos. Por quê? Porque havia uma discussão aberta com relação à questão da escravidão, da continuidade da questão da escravidão nos Estados Unidos, em que o modelo econômico capitalista industrial do norte queria impor a sua hegemonia, né, a sua perspectiva para o restante do país, enquanto que o sul queria promover a sua hegemonia, né, da plantação, da economia agroexportadora para o restante do país. Então foi meio que um momento em que esses dois projetos colidiram e aí se desenvolveu uma guerra civil atrelada a isso. E no final das contas, na Guerra de Secessão, os estados do norte foram vencedores. E aí a escravidão acabou nos Estados Unidos. Assim, gente, o resumo, né? Enfim, tem muitas questões, tem muitos pormenores, mas a questão central é essa que vocês precisam saber. Tá? A questão central é essa. E no final da Guerra de Secessão, foram criados diversos movimentos no sul dos Estados Unidos, onde a escravidão havia sido... onde o fim da escravidão havia impactado muito a vida daquelas pessoas, para manter as dinâmicas políticas e sociais que eram presentes quando a escravidão era aprovada. Ou seja, lei de segregação racial, separação entre brancos e negros, proibição de casamentos mistos, proibição de frequência de mesmo espaço, as violências de um verdadeiro apartheid. De uma verdadeira separação social arbitrária. Igual teve na África do Sul, igual tem em Israel, igual teve na Alemanha, entre os anos de 1933 e 1945. Ah, Gustavo, o que aconteceu entre esses anos na Alemanha? Vá pesquisar, entendeu? Vá pesquisar. Do mesmo jeito. E aí, a partir dessa criação, né, como uma resposta a esses movimentos, algumas organizações surgiram em diferentes fases. A Ku Klux Klan, famosa, né, porque a galera usa aquele pano branco na cabeça, os olhinhos assim, né, parece o Gasparzinho, fantasminha não camarada no caso, né? Essa galera perseguia negros no sul dos Estados Unidos, fazia questão de tocar esse terror nas comunidades agrícolas, nas cidades. E no século XX, esse movimento, na sua segunda fase, lá para 1910 e 1915, chegou a contar com milhões de membros filiados. Milhões! A gente está falando de milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Uma ideologia que era partidária dessa ideia, de que quem construiu os Estados Unidos foram majoritariamente, ou seja, na maior parte das vezes, esses brancos anglo-saxões protestantes, e que eles eram contrários à penetração de outras comunidades e de outras culturas nos Estados Unidos, porque essas culturas e comunidades teriam sido responsáveis pela degradação e pela destruição cultural que eles estavam vivendo naquela época. Um outro detalhe interessante sobre essa época, então a gente está falando de 1915 a 1920, é ver como a cultura da Ku Klux Klan e de movimentos supremacistas brancos tinham uma penetração muito grande na cultura popular. Um dos filmes mais famosos do seu tempo, inclusive, que foi o maior filme de todos os tempos durante a sua época, o filme do D.W. Griffith, O Nascimento de uma Nação, era um filme que revitalizava essa imagem dos membros da Ku Klux Klan, que valorizava o seu histórico e que foi a pedra angular, que foi o motor inicial para uma reorganização da Ku Klux Klan, que hoje se encontra mais dissipada em diferentes movimentos com diferentes lideranças, não tão mais centralizado. Mas hoje existem várias organizações que são apadrinhadas ou que são familiares à Ku Klux Klan nos Estados Unidos inteiro, certo? Então, esse adendo, volta pro vídeo. Parece com alguma coisa para você? Esse ponto ele é muito importante, porque é essa ideologia, é esse princípio de ideias da defesa de uma sociedade segregada que o Charlie Kirk defendia. E aqui, gente, mais uma vez, eu não irei partir, nem irei partir para a questão se a gente deveria ter empatia ou não, se é certo ou não, né? Eu acho que é um tipo de terreno
que você pode até falar alguma coisa, mas para se reverter contra você é muito fácil. É muito fácil. Então, a questão é a seguinte: por que nós não devemos lamentar politicamente a morte do Charlie Kirk? Por que não? Porque isso não deve ser um lamento. Porque o Charlie Kirk era defensor de uma sociedade racista. Acabou. 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 É só isso. Uma sociedade... mas era a opinião dele. Era a opinião dele que constitui um projeto político que busca implementar uma ordem que é baseada em uma ideologia da escravidão, da época da escravidão, da época da colônia. Entendeu? Entendeu? O cara falava que... O cara já tinha dito com todas as palavras que desde que os direitos civis foram conquistados nos Estados Unidos, a sociedade derreteu. Então, assim, a gente vai perceber que essas opiniões do Charlie Kirk são opiniões que corroboram com princípios da Jim Crow Laws, das leis de segregação do sul dos Estados Unidos da Guerra Civil que eu comentei. São aspectos ideológicos que dialogam diretamente com organizações como a Ku Klux Klan, com organizações que perseguiam negros, que perseguiam judeus, que perseguiam católicos, que perseguiam uma porrada de gente, em nome dessa noção, dessa ideia de que os Estados Unidos foram construídos não por imigrantes, mas por colonizadores, né, settlers, né, aqueles que estabelecem a vida, não aqueles que chegam com a vida pronta, né, qualquer groselha assim. Então, ele era um cara, o Charlie Kirk era um militante político organizado, apoiado por empresários, apoiado por grandes setores da política dos Estados Unidos, que defendia abertamente um modelo de sociedade cuja organização social estava inspirada em bases de segregação racial. É isso. E aí que está essa grande questão, porque é interessante de ver que a ideologia que ele se utiliza, né? Então, a gente vai ver muito isso. Esses pensamentos progressistas, ou esses pensamentos liberais, ou esses pensamentos woke, esses pensamentos comunistas, né? Enfim, tudo mesmo balaio. Esses pensamentos são os responsáveis por terem destruído o modo de vida das famílias, né? Já que agora a gente tem o questionamento sobre o que é uma família tradicional, sobre questões envolvendo gênero, sexualidade, elementos raciais, elementos migratórios, a gente tem várias dessas questões. Nada do que a gente vive é natural. Nada do que a gente vive é natural. Nada do que a gente tem na nossa vida é simplesmente dado pela natureza em si. O ser humano, né, o nosso modo de vida aqui, ele não é 100% natural num sentido orgânico, mas ele também é histórico. A família, como a gente conhece, do jeito que a gente tem aqui, nem sempre foi o mesmo modelo de família. A família que existia, o conceito de família que existe na antiguidade romana, na antiguidade grega, na antiguidade mesopotâmica, é um modelo de família que é diferente do modelo de família que a gente tem hoje. Assim como os nossos hábitos culturais, as nossas formas de viver são diferentes do que eram antigamente. E isso pode parecer um pouco óbvio. Talvez até seja um pouco óbvio. Mas o que acontece é, sendo essas coisas nem sempre naturais e nem sempre assim nesse fluxo, elas mudam de acordo com o tempo, né? Então, o que acontece na história vai alterando a forma de como essas características existem. E elas estão presentes na nossa vida. A gente vai mudando. E o que acontece é que essas mudanças, muitas vezes, são geradas. Elas são, até se a gente parar para pensar, né, elas são, de alguma maneira, crises. Né? Elas são crises. Elas são crises. Então, essas crises são expressões, essas crises são maneiras de demonstrar que aquela unidade, né, que aquele modelo, que aquilo ali já não está mais fazendo tanto sentido. E por quê? Por N razões. Por N razões. Pô, a gente olha, por exemplo, a degradação da família, a violência, a carestia, tudo isso está sendo causado mais por conta de uma ideologia, da ideologia de gênero, fantasma, né, aqui presente na sala, ou porque as famílias estão em escala de trabalho 6x1, estão pagando muito caro no aluguel, não têm acesso à assistência social, não têm acesso a programas que garantam a dignidade. O que causa mais a degradação da família, em termos concretos e objetivos? Práticos, não é? Então,
O que acontece é que esse modelo de família, essa forma de ver a sociedade, que é a forma de como o conservadorismo vê a sociedade, ela é cada vez mais insustentável. Ela é insustentável porque o capitalismo tem se tornado cada vez mais insustentável. Sendo o capitalismo cada vez mais insustentável, o que acontece é que esse modelo de sociedade ele desmorona. Ele começa, a partir das suas próprias crises, superar a si mesmo. Então é isso que está relacionado, por exemplo, à ideia de uma cultura que surge para questionar o modelo de família tradicional, o lugar da mulher nessa família tradicional, por exemplo, né? Em que a gente tem muitas dessas pessoas que, assim como o próprio Charlie Kirk era, né? Muita gente vai sentir empatia por ele, porque a família dele, né? A esposa e os filhos, etc, etc, são parte ali daquela família que agora está ao léu, que está totalmente carente, que coisa terrível, né? Um evento terrível e tal. E por que que existe essa empatia com essas famílias, com essa família no caso, e não com uma família palestina que tem seus filhos roubados pelos ataques sionistas de Israel, por exemplo, já que a gente está falando de empatia? Por quê? Porque é um modelo de família tradicional que serve a um propósito político, de reforçar aquele modelo. Então, o que acontece é que conforme essa crise política vai sendo gerada de acordo com o andamento da história, essa galera, a galera da direita, tenta depositar nessa cultura, nessa suposta cultura woke, o derretimento das instituições que é causado pelo próprio derretimento do sistema capitalista, do crescimento das suas contradições, da insustentabilidade da sua manutenção, seja pela crise climática, seja pela acumulação lucrativa, seja por qualquer questão que seja. Qualquer questão que seja. Então, essas visões que o Charlie Kirk passavam eram visões que buscavam fomentar uma guerra cultural da direita. Que é isso que está acontecendo agora. O assassinato do Charlie Kirk se tornou um combustível inflamável para a deflagração de uma guerra cultural da direita. E aqui que entra o pulo do gato. Porque essa guerra ideológica, principalmente ligada a essa... E aqui, né, eu falo principalmente para o público que é cristão e que me assiste. E principalmente, que não é própria de toda a ideologia cristã, que é própria de uma forma particular do cristianismo. Particular, certo? Particular. De uma leitura particular, de uma leitura que se utiliza do cristianismo como um instrumento de classe, certo? Como um instrumento de classe, como um instrumento político, de manipulação. Qual é essa leitura? Inclusive uma leitura muito interessante que eu acho que vale a pena vocês conhecerem o trabalho do André Castro sobre isso, que escreveu o livro A Luta que Há nos Deuses. Muito bom trabalho. Qual é esse elemento? É o elemento de que hoje nós vivemos uma guerra do bem contra o mal. O bem são todos aqueles que querem defender a família, que querem defender a prosperidade, querem defender essa gama de valores que faz parte dessa base conservadora. E o mal é a ideologia comunista. O mal é o extremismo de esquerda. E aí percebe, por quê? Porque ele quer inverter os valores da realidade. E aí, nessa inversão, nessa proposta de inversão, o que a direita faz? Ela mesma inverte os valores da realidade. Porque hoje, os valores da realidade é que as coisas que o Charlie Kirk defendia são processos políticos corresponsáveis por fenômenos violentíssimos no país. Então ele falava que a cultura woke ou que essas ideologias, elas propagavam a violência e a discórdia. O Charlie Kirk, mais uma vez, defendia um modelo de sociedade baseado na segregação racial. Acho que não é nem uma questão de discórdia, eu acho que é uma questão realmente de marcação da linha moral. O cara literalmente defendia um modelo de sociedade em que você tinha que separar juridicamente brancos e negros. Sabe quem também pensava assim? Os nazistas. É uma ideologia que busca manter cada sujeito social no seu lugar. É a ideia da sociedade colonial. Era essa a sociedade que o Charlie Kirk defendia. Era esse modelo. Eu legitimamente acho que vai ter gente que vai querer isso. Porque, afinal de contas, a ideologia de um tempo é a ideologia da classe dominante de cada tempo. E acho que a pessoa cabe fazer essa avaliação. Qual tipo de sociedade a gente pode ver que existe uma proposta daquilo que eles falam, né? O que essa galera da direita está defendendo? A família? Eles estão defendendo a liberdade? Eles estão defendendo a emancipação? Que tipo de família, de liberdade e de emancipação essas pessoas defendem? Essa é a questão. Eles defendem liberdade, família, vida
para qual setor da sociedade? E essa é a questão. O Charlie Kirk sempre tomou muito cuidado, que ele não era burro. Charlie Kirk não era burro. Ele sempre tomou muito cuidado para nunca se referenciar a si mesmo como WASP ou como nacionalista branco. Ele falava muito sobre essa ideia da separação cultural. É uma ideia de separação praticamente racial. É uma ideia de separação que vai ser baseada nesses princípios de cultura. E o que é uma cultura? Esse modelo de separação cultural é o que a gente chama de apartheid, gente. É apartheid. Então é isso. Charlie Kirk falava de separação cultural porque era um cara que defendia o apartheid, o modelo de sociedade e de civilização do qual ele construía e ele fazia parte. Para poder terminar essa questão, né, já que a gente já respondeu bastante, e assim, gente, vocês podem procurar isso na internet a rodo, pode procurar. O que também é um ponto de questão muito importante é o seguinte, preste atenção, essa intensificação da guerra cultural da direita contra o progressismo, contra a esquerda e etc, ela está atrelada também a um momento muito sensível do governo Trump nos Estados Unidos. O governo Trump não está conseguindo corresponder às expectativas da população dos Estados Unidos. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição mais alguns textos, mais algumas referências para vocês darem uma olhada, para ver como a popularidade do governo Trump tem caído. No site do The Economist tem um acompanhamento em tempo real da aprovação do governo Trump. Nos primeiros meses do governo Trump, a impopularidade dele caiu de maneira similar ao primeiro mandato. Mas ela caiu principalmente em duas grandes áreas que foram relatadas no último período, que são o índice de inflação e preços e o índice de trabalhos e da economia dos Estados Unidos. Foram os dois índices que tiveram o maior grau de saída, inclusive de aprovação para desaprovação. Foram os maiores números. E só existe atualmente, na pesquisa, um ramo da população que aprova o governo Trump, que é justamente a associação que o governo Trump tem feito no último período, com relação às políticas migratórias, com relação à retórica, que é o setor da população branca. A população autodeclaratória branca nos Estados Unidos é o único setor dessa pesquisa que ainda aprova o governo. Por quê? Porque agora o Trump está reforçando a retórica nacionalista, reforçando o Make America Great Again, como um instrumento de mobilização das suas bases, como um movimento de agitação dos quadros mais jovens para que o governo dele não se esfrangale completamente. Tanto pela pressão realizada, por exemplo, pela comunidade, pelos trabalhadores dos Estados Unidos com relação à questão palestina, por exemplo. Deu o que falar. Ou mesmo das oposições que ele tem recebido por conta das políticas dos tarifaços no mundo inteiro, das políticas migratórias. Então é um presidente que vem apresentando uma queda de popularidade no último período e que está se utilizando do assassinato do Charlie Kirk como um elemento de agitação das suas bases, de agitação dessa ideologia para promover um crescimento dessa noção de guerra cultural. E aí, assim, ele conseguir realavancar sua popularidade buscando criar um inimigo interno. Qual é o inimigo interno? O inimigo interno são os membros da cultura woke. O inimigo interno são aqueles que o Trump já está chamando de terroristas. São aqueles que serão associados a esses movimentos. A ver, né? A ver. Vamos ver. Vamos acompanhar, certo? Vamos acompanhar. Bastante carinho aí no chat. Muito obrigado. Inclusive, para poder terminar esse corte, a live não vai acabar, para avisar aqui o chat, tá? A live não vai acabar. Vamos fazer esse corte aqui para poder pedir para você que está vendo esse corte também destilar o seu carinho e os seus comentários aqui embaixo. Beleza? Estamos fazendo live todos os dias, de segunda a sexta, das 9 às 11. De esquerda, de direita, de centro, para cima, para baixo. Quantos parceiros amorosos você teve na vida? É bem-vindo neste espaço. Comenta aqui, se inscreve, deixa o like e tamo junto. Chat, continuamos.